Arara, boa tarde, bom dia, boa noite. Depende do dia e a hora que você vai nos assistir, né? Aldeia Bate-Papo tá aí no ar toda semana. Toda semana a gente conversa, ora com um estudioso, um filósofo, cientista, ora uma dona de casa, enfim, gente como a gente que vive no cotidiano, que tem essa fé, essa afinidade espiritual. E na Semana da Umbanda a gente está trazendo a história dos líderes, né? Das referências. Todos nós precisamos de referência, que a gente possa se espelhar cada vez mais em pessoas que nos exemplificam. A religião afro, as religiões como um todo, tem como simplicidade, como humildade, como bandeira a simplicidade do ser. Esses dirigentes, esses líderes que eu tenho conversado, todos trazem na sua essência, na sua alma, uma humildade, uma simplicidade, que é aquela que nosso grande Pai maior, Oxalá, Oxalufã, nos ensina através de Jesus Cristo a sua simplicidade. Esse moço, eu digo moço porque ele tem uma energia vital, é envolvido em várias atividades, e já agradeço a presença, a oportunidade de estar com ele. Ele defende várias e várias bandeiras, mas entre elas o ser humano, a fé, a dignidade do ser humano e o poder expressar e ser quem nós somos, né? Eu vou conversar e tenho o prazer e a honra de estar conversando com o Babalaô, doutorado em História, o doutor Babalaô Ivanildo Santos. É um privilégio estar com o senhor nesse momento. É um prazer também estar conversando com você e com todos aqueles que participam desse canal. A gente se sente privilegiado, visto toda a sua história, todo o seu legado, né? E todo o legado que o senhor traz em si para a religião, por aquilo que todos nós em comum acreditamos, que é o ser humano, o bem de todos, né? Que bom estar aqui com a gente. Mas a ideia dessa semana é a gente inspirar as pessoas quando chegam aqui na religião, fica muito curiosa, como você começou, que livro eu vou ler, o que eu devo fazer, qual ritual, preciso ser iniciado, né? Então, quando a gente pega a biografia do Babalaô, a gente fica assim, poxa vida, como eu estou pequenininho, como eu preciso crescer ainda. Nada, que isso. Mas a gente precisa começar. E a gente quer saber quem é o Ivanildo Santos. Então, primeiro, o Ivanildo dos Santos é filho de uma campista, né, da cidade de Campos, aqui do Rio de Janeiro, do norte do estado, com um baiano mecânico. Um baiano que veio para o Rio, ela também veio para o Rio de Janeiro, né, do norte do estado. Se conheceram e eu nasci na favela do Esqueleto, que é uma favela onde é hoje a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no Maracanã. Quem vai no Maracanã vê ali, tem uma universidade grande. Passei parte da minha infância com ela, né, até os 8 anos de idade. Depois eu fui tirado dela e colocado no colégio interno, no SAM, pela polícia, né, raptado pela polícia, colocado no SAM. E posteriormente, nos anos 60, depois, em 64, virou FUNABEM. Então, passei a Sim. minha vida, fui criado em família, longe da família, né? E criado a minha vida toda internata até meus 19 anos. Saí, Tá. fui ser operário. Lá na FUNABEM, na Escola 15, eu aprendi música, né? Então, eu quando saí fui ser professor de música, mas também fui ser operário, porque tinha que ganhar a vida, morando sozinho, sem família, sem ninguém. E toquei minha vida, né? Depois entrei na faculdade de educação, no final dos anos 70, mas sempre militante do movimento negro, sempre fui militante pelos direitos humanos. Ajudei com outros companheiros a fundar a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, então sempre ligado à questão do direito das crianças também. E assim foi a minha trajetória de luta, né? E quando que começou essa sensibilidade para essa conexão com a espiritualidade, com as religiões, Essa é uma esse, questão. esse contato Primeiro que com os guias, as entidades? primeiro que a minha a primeira vez que eu ouvi falar dessa prática, dessa experiência religiosa, ela não foi boa para mim. Porque, na verdade, eu estava num colégio interno em Teresópolis e tinha um monitor
separava os meninos, que ele achava que era macumbeiro, que tinha os meninos que recebiam, não tinha nada a ver com isso, na verdade, mas não sei por que ele dizia, você também, 176, porque na época você não tinha um nome, você tinha um número. E aí os meninos ficavam lá recebendo alguma coisa, eu ficava lá em pé, sem saber nada, e ele então vinha com vara de marmelo e dava uma coça, né? Era uma coisa meio sádica, né? E era um menino negro, era um monitor negro que fazia isso. Então a minha experiência a princípio, ela não foi uma experiência boa, porque eu não era da religião, não tinha proximidade, ou melhor, mas antes disso, digamos que o meu pai baiano morava em Nilópolis, e quando eu ia para a casa dele, ainda pequeno, eu lembro que cantava, ele ia no centro, ele jogava moeda de Corpo Damião, né? Ele dava doce. Baiano tem isso, né? Tem essa tradição, baiano. E ele não era num centro, que ele até me levava, eu só me lembro que cantava, era o Cobra Coral, era o Cobra Coral, eu só lembro disso, né? Mas não tinha nenhuma proximidade, bem pequeno, mas lembro dessa. E aí eu saio de lá, vou para Jacarepaguá, eu sou batizado, né? Aí lá tinha a catequese. Depois, na escola 15, eu já não tenho mais nenhum contato, porque lá a gente é obrigado a ir à missa. Sim. Como é que essa história vai aparecer para mim? Ela vai aparecer depois que eu já sou adulto, né? Eu saí, tinha que tocar a minha vida. Eu vou dar aula de música num colégio chamado SUS, em Jacarepaguá, e eu tinha que fazer uma festa do folclore em agosto. E aí, nisso, tinha um menino que era filho de uma mãe de santo. E tinha alguns meninos também na escola, que eram meus alunos de música, e que eram filho de santo dela, que era chamada Mãe Dulce, do Parque São Luís, que era iniciado em Omolocô. E ela veio me ajudar a montar um xirê, né? Ela montou um xirê, eu nem sabia que era xirê, mas era um xirê que ela montou, de Exu a Oxalá, como folclore. Apresentamos em vários lugares, foi um maior sucesso, né? Ela trouxe as roupas de santo para vestir o pessoal. E eu, na época, namorava a mãe dos meus 2 filhos mais velhos, e ela tinha muita dor de cabeça. E essa mãe de santo, então, pediu que eu levasse ela no centro dela, lá em Coelho Neto, na tenda Caboclo Urubatão. E ela vai e faz o jogo para ela e diz, ela tem que se iniciar, porque ela é de Iemanjá e tal, e deu uma lista. Eu comprei a lista toda, né, para ela se iniciar no Molocô. Como disciplinado que era. Não foi, né? Ela fez um jogo para mim nesse período também, pela primeira vez, então alguém abriu os bolsos para mim, e ela disse uma coisa para mim, o seguinte, se não fosse um grande ancestre que te segue, que te acompanha, você seria um grande marginal. Só isso que ela disse. Mais nada. E dizer que eu era de Xangô. Na época, dizer que eu era de Xangô. E aí, nisso, quando a Elza saiu e tal, aí deu uma crise, né? Muito séria. E aí ela, de novo, resolveu jogar e disse que eu tinha, então, que me iniciar também. Então, fez a lista, eu comprei e fui ser recolhido por ela. Fiz a camarinha, colocou e tal. Antes de eu ir para a casa dela, quando eu ia para a iniciação, de madrugada eu acordei, de madrugada, bem assim, bem cedinho, tinha um africanozinho sentado no chão, não era sonho, era ali presente para mim, no chão, todo pintadinho de branco. Ele se levantou e saiu de costas, né, pela porta, de frente para mim. Eu, quando cheguei para ir lá para a iniciação, falei com ela, e disse, não, esse é o Xumirim. Tá bom, mas Xumirim, tudo bem, não entendia nada, Xumirim. Então eu quase fiquei louco depois. E aí eu tinha uma aluna minha, que era Deusuíta de Oxalá. E aí Deusuíta, eu vou na casa dela, na rua Namur, e ela então vai, abre o jogo e diz, professor, não posso fazer nada pelo senhor, a não ser colocar um camarão na água para o senhor acalmar. O senhor será iniciado, ou melhor, fará santo na Bahia, na casa de uma pessoa de Oxóssi Conheça. Falou isso, ficou. Fui embora, de fato eu acalmei. Coincidiu que em 79 eu passo para a faculdade de pedagogia, né? Eu sou graduado em pedagogia, em educação, e nasce meu filho mais velho. E aí nisso eu sou levado para fazer um almoço com o presidente da FUNABEM,
que era um paulista chamado Fauler de Mello, está vivo até hoje, Fauler. Aí de Barreto, né? Sim. E aí ele resolve, então, me dar um emprego. Aí eu vou dar aula de música na FUNAB, onde eu tinha estudado. Aí, nisso, eles me colocam para dar aula em Quintino, 3 dias, e 3 dias na Ilha do Governador. Eu vou dar aula no Padre Severino, na João Luiz Alves, né? E no Estela Maris, são escolas de menores que tinham. E no Padre Severino eu vou conhecer o Togo Yoruba, falecido Togo Yoruba, de memória, um grande companheiro. E Togo, então, me leva no Padre Severino para conhecer o mestre Jorge. Era professor de arte, os dois eram de arte, né? E o mestre Jorge estão conversando comigo, estamos conversando, diz assim, não, vou te apresentar o meu pai de santo. E então, ele, no meados de 80, o Edinho vem, né, que era o Edinho do Oxóssi, lá de Maragogipe, vem. O mestre Jorge me leva para poder jogar com ele, na casa dela, uma filha de santo dele, que era de Omulu, Sim. e abre o jogo e diz, ó, o senhor tem que ser iniciado. Combinei então que eu iria em janeiro de 81, não sabia o que eu ia fazer, nem quando eu ia entrar, porque na Bahia antigamente assim, você não sabia quando entrava e não sabia quando saía. Então, na verdade, foi assim que eu fui iniciado, em 24 de janeiro de 81, que o Guian deu o nome. Mas o mais interessante disso é que o Edinho também, quando ele colocou o zibá dos orixás no santo, para dar comida, para fazer o assentamento, ele colocou o jogo. E aí deu obrigação, né? O Guian saiu, deu o nome. Aí eu fui iniciado de Oxoguian. Todo mundo achava que era de Xangô. De Oxoguian. Aí entendi porque que a Deusuíta falou, porque a Deusuíta era de Oxoguian. Que a Deusuíta disse o que disse no jogo dela. Não me falou nada, mas... E aí, com um ano que eu tinha me iniciado, eu fui dar a obrigação de um ano. O Edinho fez a obrigação de um ano, pegou o jogo, me entregou e disse, tira da minha casa, leve e jogue. Eu, na verdade, saí, o orixá ficou na Bahia e eu trouxe o jogo para o Rio. Mas não jogava. Ele não joga, você tem que jogar, mas não jogava, não me explicava por que não jogava, né? Quando eu volto da Bahia, nesse período, eu vou estar próximo do Raimundo Santa Rosa, que era militante do movimento negro, dos blocos afros. Eu vou fazer um disco dos blocos afros no Rio, a entidade que eu dirigia. E o Raimundo, então, me leva para conhecer a mãe de santo dele, a sacerdotisa dele, a Yanitinha da Oxum, que é da Casa Branca. E vou na Yanitinha. Na época eu estava ameaçado por grupo de extermínio e tal. E a Yanitinha, então, abre o jogo para mim e me diz o seguinte: o seu sacerdote, o seu pai de santo, foi muito ousado, ou melhor, foi muito corajoso em botar a mão na sua cabeça, em te fazer. Ela só disse isso. E ela dizia, você é o homem que o povo na Casa Branca ficaria descalço para você. Ela dizendo para mim isso. Não sabia, não entendia nada. E disse para mim, foi a primeira pessoa que disse para mim, você não precisava ter raspado o orixá. Seu caminho era outro. Eu botei o Lula na casa dela, inclusive, muito minha amiga. Passou o tempo. Eu fui à Bahia da obrigação depois de 14 anos. Nessa obrigação de 14 anos, eu confirmei 2 EQEDs, né? Pelo Oxoguian, junto com o meu sacerdote, que você tem que... E depois voltei para o Rio, né? E quando eu voltei, eu resolvi, então, passou o preceito, ir na Nitinha para falar da comida de Odu, por causa de um sonho que eu tive na Bahia. Na madrugada que eu ia para a casa dela, eu tive um sonho que eu tomava um banho nu no templo. Eu falo para ela isso. Então ela ri para mim e diz, era isso que tinha acontecer com você, mas não diz o quê. Logo depois, que ela deu comida para o Odu, eu sou subsecretário de Estado de Direitos Humanos no Rio de Janeiro, governo Garotinho Benedito. Um nigeriano me liga, me procura para falar comigo. Então vai lá 2 nigerianos falar comigo, que um é o Nadim, que mora em São Paulo, e o outro é o Daio, que morava no Rio, me falar que tinha que trazer um babalaô da Nigéria. Né? E não conseguiam, porque o consulado brasileiro negava o visto para ele.
como subsecretário, ligo para o consulado, para a Embaixada Brasileira, que na época era em Lagos, nesse período ainda, converso com o pessoal da Embaixada e tal, mas faço uma carta do governo do Estado. Um mês depois aparece lá 3 nigerianos, com um carequinha, né, baixinho, para falar comigo, que era de Okotoye Bancole. E ele vai, abre o OPLE para mim e me fala uma série de coisas, e de importante que eu era, da ancestralidade, ele vai falando e tal. E faz o ebó, depois eu nunca mais o vi. Nesse período também, eu vou tratar da Conferência de Duba, né? Eu era do Comitê Internacional e do Comitê Nacional, isso era em 2000, quando eu estou numa conversa, viajo com a Benedita para os Estados Unidos e tal, volto, estou numa conversa ali no Hotel Glória, recebendo uns empresários afro-americanos, quando tem uma mesa na minha frente, estabelecida por alguns militantes do movimento negro. Né, o Filó, né, o Reinaldo, o Carlos Alberto Medeiros, e tinha um cara do meu lado que era o falecido Celso do INCRA, que já faleceu, do meu lado esquerdo, do meu lado esquerdo. E começa uma conversa sobre a Praça 11. Eles estão falando sobre a Praça 11. No que eles vão falar sobre a Praça 11, eles vão falar da tia Ciata, da pessoa ali e tal, e o Celso diz que conheceu elas e vai dizer para mim o seguinte, que ele conheceu elas pessoalmente, que ele viu e tal, porque ele morava na rua Comandante Mauriti. O Comandante Mauriti era onde morou minha mãe, que ali era uma área de prostíbulo. E minha mãe era uma prostituta ali, sofreu de uma prostituta. E aí eu vou dizer para ele o seguinte, não, você não morou na Comandante Mauriti? Eu morei sim. Eu falei, você lembra da Sônia? Ele disse, claro, uma magrinha, cabelo sarará e tal, eu digo, eu sou filho dela. Aí ele todo me diz assim, não, Ivani, procura o fulano no Detran, que esse cara, a mãe dele costurava para os prostitutos ali. Com certeza vai saber. Eu estava ávido ainda para procurar a história da minha mãe, porque eu descobri depois, primeiro, com 14 anos, eu vou à Praça 11 de novo para tentar encontrá-la, eu vou descobrir que, na verdade, a informação que me deram é que ela tinha se suicidado, ela tinha tocado álcool no corpo, tocado fogo. Essa era a informação que eu tinha, aos 14 anos. Saí muito chateado, aborrecido, fui tocar a minha vida. Aí eu vou procurar o Rafael no Detran, subsecretário de Estado, para soldar tudo, né? Achei o Rafael, ele ficou muito surpreso, porque eu ser filho da Sônia, todo mundo me conhecia, porque a prostituta ela tem um nome, né? Era chamada Sônia da Mauriti, embora não era o nome dela, mas era e meu nome era Paulinho, né? Filho da Sônia. E ele ficou muito surpreso, né? Que eu vi, já era uma figura pública, né? Já era um militante, né? Eles não ligavam uma coisa com a outra. E ele então pede para mim ir lá conversar com o João, que era filho da minha madrinha, da mulher que ia ser minha madrinha, do Cineia. E eu vou lá, tento achar o João, não acho o João no momento e tal, depois volto lá para abreviar mais, senão a história ficar muito mais comprida, acho o João, só para entender uma coisa. E ele manda, e me apresenta uma senhora chamada Dona da Bahia. E aí, diz, Dona Bahia, a senhora conhece esse rapaz aqui? Eu disse, não, eu só vejo ele na televisão, ele é bonito, isso aqui. Ela falou, ele é o Paulinho, filho da Sônia. Ela, nossa, eu mudei muito a fralda dele. Né? Aí conta a história. Aí eu vou descobrir que, na verdade, a minha mãe não se suicidou. Ela foi assassinada por um policial da Invernado de Olaria, que era uma polícia muito repressiva naquele período, que vai virar depois a base do Esquadrão da Morte. Ela vai dizer isso, que eu voltasse à noite para conversar com um cara, Kleber, chamado Kleber, que trabalhava no Porto, tinha sido namorado da minha mãe, que ele podia me dar então mais informação sobre ela. Eu volto. Quando eu encontro o Kleber à noite, ele diz para mim assim, não, Ivani, eu já mandei avisar seu pai. Eu, como meu pai? Pô, eu falei, não, o Broto. Eu falei, não, o Broto não é meu pai, o Broto é meu padrasto. Aí ele falou assim, não, eu falei, não. Eu falei assim, aqui tem algum baiano que conheceu a minha mãe, que eu sou filho de um baiano. Aí ele falou assim, não, tem o Fala Fino, que é mecânico. Aí mais tarde eu volto, procuro achar o Fala Fino, né, o baiano Fala Fino, que era o mecânico. Ninguém me diz, né, no lugar que diz, ele costuma jantar ali, ninguém me acha no jantar, porque na verdade todo mundo achava que era a polícia atrás do cara, né? Aí, quando eu estou chegando em casa de novo, me liga, ó, ele está aqui, ele não só sabe sobre a sua mãe, mas ele sabe quem era seu pai, o nome do seu pai. Aí eu volto. Ele vai dizer, quando você era aparecendo, você lembra da Sônia? Então ele falou, qual Sônia? Tinha 3 Sônia.
Tinha a Sonha da Carmo Neto, não sei o que e tal, tinha a Sonha, não sei o que e tal, e tinha a Sonha da comandante Mauriti, que tinha um filho com um baiano da praia, porque ele também era mecânico, que era da praia do Calabouço. E aí, quando eu chego, ele vai me contar a história, né, e tal, aí vai dizer assim, não, o nome dele é José do Carmo Santos. Então eu já sabia o nome, porque você sabia que era um baiano mecânico, eu não sabia o nome. Eu não sabia o nome. Passa depois dessa descoberta, um pouco tal, passa um tempo, eu vou à Bahia, assim, aí sim. Vou dar a obrigação de 21 anos. Então, no final da obrigação de tudo, eu coloco a cabeça, puxo o guia no chão e digo, meu pai, me mostre. Ou vivo ou morto, eu tenho que encontrá-lo. Porque, ou melhor, antes disso, eu tinha pedido a um amigo meu, foi da Polícia Federal, que era ex-aluno da FUNABEM comigo, para procurar. E o cara procurou e tal, achou 30. Aí nos 30 não era ninguém dos 30, porque ele procurou José do Carmo dos Santos, né? E era Santos, dos Santos. Bom, passou isso, eu voltei então, quando eu voltei, passei 21 dias de preceito, quando acaba o preceito, eu pego ele e digo, vamos lá no Instituto Félix Pacheco. Quando eu chego no Félix Pacheco, eu encontro com o diretor. Estava na porta, professor, sou aqui, secretário, tudo bem? Eu digo, tudo bem e tal. Aí diz assim para ele, eu queria aqui fazer uma investigação sobre uma pessoa que pode ser... Ele falou, não fala com aquela moça ali. Aí acho que tem 10, tem um baiano aqui, achou o baiano. E aí me dá a ficha dele, penal, e o outro, eu já tinha para ele assim, não, porque ele foi morar em São Paulo. Ele falou, não, estourou uma bronca aqui, ele foi embora para São Paulo. A Casa Militar do governador de São Paulo tem que recepcioná-la porque ela é vice-governadora. Aí eu converso com o policial que vai dar a escolta e peço se ele podia achar para mim. Ele vai me falar que não achou ninguém. Bom, aí eu vou resolver fazer uma outra coisa. Eu tenho um sonho, né? Que vai aparecer uma pessoa do Ogum e vai dizer para mim, só você acha. Como ele me deu essa notícia e tal, aí eu chamei um advogado que trabalhava comigo no CEP e disse assim, vem cá, você tem como a gente achar ele? Ele falou assim, não, Ivani, você é amigo do juiz Dória, que era um juiz em Campinas, juiz federal em Campinas, que era do Rio e estava em Campinas. Aí liguei para o Dória, na época, eu quero achar uma pessoa que pode ser meu pai. Ele falou, olha, eu estou viajando para Milão, na Itália, mas você fala com a minha assessora. Aí eu ligo para ela, falar com ela e dar todos os dados para ela. Deu os dados. Bom, passou um período. Eu estava organizando a delegação que ia para África do Sul. Quando eu recebo um telefonema dela dizendo para mim o seguinte, só precisando agora fazer um levantamento junto aos cemitérios para ver se ele morreu e foi enterrado. Ele, José do Carmo Santo e tal, eu falei, ele é baiano, ela me disse uma coisa que não tinha na ficha dele, de Alagoinhas. Aí eu fui, chamei o João Jorge, o vovô do Ilê, João Jorge do Olodum, vovô do Ilê, que estava nessa reunião comigo, o Zulu, companheiros meus da Bahia, Marcelo Gentil, uma galera que estava ali comigo, Gilberto Leal, e faço a pergunta a eles, onde é Alagoinhas? Não, Ivani, Alagoinhas fica na Grande Salvador, é na estrada da BR-101, quem vai para Sergipe. Aí eu anotei aquilo, fiquei com aquilo na cabeça, dessa história de Alagoinha e tal. Lembro que eu tinha atendido uma pessoa que trabalhou, que era assistente social do Sesc da Bahia. Aí eu ligo para ela, porque eu tratei de uma coisa de um filho dela. Eu ligo para ela e digo assim, olha, você pode me ajudar nisso? Ela falou assim, não, Ivani, me dá o nome dele aí, porque eu fui assessora do presidente do Tribunal da Bahia, então eu vou ligar para Alagoinhas para saber. Aí ele vai, então, ela vai, me liga depois, assim, você não sabe da maior. A mulher do cartório conheceu a sua avó. Minha avó foi uma grande rezadeira em Alagoinhas. Vovó Joana. Eu não conheci, mas uma grande rezadeira. Né? Rezadeira, um bandista, um grande. E já aí, vem na herança, né? Já vem na herança. Você vai entender ainda a história no final. Aí ela vai dizer para mim isso. Aí falou assim, e dizem que tem familiares dele lá. Eu viajei, fui para uma reunião em Genebra, na ONU, que era pré-conferência. Quando eu volto, eu ligo para ela, me liga de volta e diz, ó, tá aqui um telefone. Esse telefone aqui é do vizinho. Quando eu ligo para a irmã dele, o vizinho atende, né? E diz, não, rapaz, não sabe, mas é o Ninô. O Ninô não é mole não, criou cobra, fez, aconteceu e tal. Aí eu falei assim, não, eu queria falar com a mãe. Não, no sábado, eu liguei para ela na segunda-feira para ele. Ele disse assim, ó, no sábado agora, instalaram um telefone na casa dela. Ela não tinha telefone.
Está no telefone da casa. Toma aqui o número e liga para ela. Eu liguei, ela muito nervosa. Ela falou, não, é meu irmão, mas eu não sei dele, quem sabe é minha irmã lá em São Paulo e tal, porque todo mundo achou que não era a polícia, né? Que ele se mandou. Sim. Veio aqui, no fundo, ele respondeu um crime de receptação. Aí aí ela vai falar e tal, não, eu falei e tal, aí deixei o meu telefone, não, qualquer coisa, se ele aparecer, vai ligar para mim. Quando eu cheguei em casa à noite, tinha um telefonema dizendo assim, ó, ligou uma pessoa de São Paulo, Conceição, dizendo que é sua tia. Aí eu ligo para ela, e ela então me diz, não, meu filho, mas ele, de fato, morou no Rio e mandou para minha mãe uma foto, eu lembro dessa foto, eu não tenho a foto, mas eu lembro disso, de uma criança em cima de um carro com uma mulher do lado dizendo que construiu uma família. Aí eu falei, ele está vivo? Ele, não, ele está vivo. E dizem que o Ancestro, o primeiro jogo, o Ancestro, que me acompanha, que tem um cargo, que me dá o cargo de Olô, esse Ancestro, ela diz assim, eu amanhã vou na casa dele. Aí eu vou. Ela vai na casa dele, falar com ele, na véspera de Corpus Christi. Eu estou entrando no banco, ela então me liga e diz, fala com seu pai aqui, meu filho. Aí eu falo com ele, digo assim, aí ele já conta logo, né? Não, eu já ia no Fastão para poder te achar, não sei o que, é um cascateiro sujeito. Mas ia te achar e tal. O que é interessante nisso? No Corpus de Cristo, que será a véspera, eu peço a ele e tal, mando passagem, ele chega no Rio, que é dia do Oxóssi. Ele chega no Rio, onde eu vou ver depois de 40 anos. E vou descobrir então, primeiro, que a minha avó ensinou a ele uma reza, de acordo com como você rezar essa reza, a polícia jamais chegaria perto dele. Por isso que a polícia foi lá e não o achou. Então, na verdade, o Ogum aparecendo, só você acha. E, na verdade, é uma reza, digamos, o zumbandista tem a ver com o Ogum, porque a reza de São Jorge rezada de forma diferente. Então, São Jorge é atrás de você. Só vou descobrir isso quando ele morre. Quando ele morre, eu vou enterrá-lo em São Paulo, vou em São Paulo e tal, e aí me dá da reza. A minha tia me dá a reza, pega nas coisas dele, é isso aqui. É essa reza. Eu vi a reza de São Jorge. Só que tem uma forma de rezar que proteger ele, de fato. Então, passado isso, eu vou à Bahia, conheço a minha família, minhas tias, primos, enorme, vou no túmulo da minha avó, do meu avô, vou com ele, né? E aí vou fazer o contato com a família. Bom, passado isso, eu resolvo, então, eu já tinha dado a obrigação de 21 anos, eu resolvo, então, pagar a minha navalha. Raspar o meu primeiro iaô. E vou recolher um iaô de Oxum e outro de Oxóssi. E ligo pro Edinho, na Bahia, ele vem, não. Se você trouxer aqui, eu faço aqui com você. Mas naí não, a gente faz aqui e tal. Ele falou e tal, tudo bem. Começa a comprar as coisas para os meninos, acertar para eles irem para a Bahia, eu ia depois. Então, eu estou num domingo numa casa de Oxum com Oxoguian, quando meu telefone... Eu nunca ganhei nada no jogo. Naquele dia eu ganhei o segundo prêmio, que eram os copos. Quando eu acabo de ganhar, meu telefone toca. E aí era... Aqui é Daio, eu quero falar com o senhor. O Babalaô chega amanhã e quer falar com o senhor. Quem Babalaô? Eu sei que Babalaô é esse, falar comigo. Não, ele quer falar com o senhor. Não, meu filho, não, eu quero falar com o senhor. Ele quer falar com o senhor. Eu falei, então pega o seguinte, leva ele lá na Lapa, no escritório, eu falo com ele lá. Desliguei o telefone, ganhei o primeiro prêmio. Tudo era para construir uma casa de Yansan, né? Que era uma caixa de cerveja. Como eu não bebo, eu deixei a caixa de cerveja para a rapaziada. Na segunda-feira, chego lá, tá os dois nigerianos me esperando, né? Aí entro na minha sala, quando eles entram, aí eu lembrei quem era. Eu digo para ele assim, não quero conversa não, porque tudo que ele disse, nada aconteceu. Aí ele calado quieto, traduzido para ele, Yorubá, ele então me responde, seu Ivani, tudo que Ifá fala acontece e não é no seu tempo, é no tempo de Ifá. Aí eu fiquei mudo, né? Aí ele então vai de novo, pede para abrir o jogo, abriu o jogo, o Pelé. Então ele me diz, o senhor tem que ser iniciado para Ifá. O senhor escolhe aqui ou na África.
Eu ainda meio abusado, eu disse assim, não, pergunta Ifai, onde ele quiser, eu vou. Ele falou, seu Ivani, o melhor é o senhor escolher, que aonde Fá determinar, o senhor não vai poder mudar. Não sei por que veio a seguinte resposta na minha cabeça que eu dei para ele. Onde o meu Eledá quiser, eu vou. Aí ele riu. Bom, aí foi embora, né, para acertar as coisas e tal, voltaria no outro dia, 2 dias depois, eu liguei para Marilene do Oxóssi, ou Marilene de Oxum, que é do Jeje, que já tinha anos atrás aberto um jogo para mim, e ela disse, Ivani, tudo que você fizer no Brasil vai ser insuficiente, porque você tem um AO. AO é de família, de ancestralidade. Você tem um AO, é seu. 2 dias depois, eu levo os meninos para a rodoviária, para eles ir embora para Bahia, porque eu ia depois. Né? Volto, quando eu chego, ele está lá me esperando. E aí, então, ele me diz, seu Ivani, o senhor tem que ser iniciado na Nigéria por mais de 20 babalaôs, alguns mais velhos do que eu na idade do meu pai. O pai dele tinha 102 anos na época que eu fui. Era 2005 isso, né? Então, em 2006 eu iria para a Nigéria, para iniciado em fevereiro, que era minhas férias, numa boa. Eu vou para a Bahia. Quando eu chego na Bahia, eu converso com a minha família e marco com a minha família, antes de ir para Maragogipe, eu vou a Lagoinhas e São Francisco do Conde. Eu combino um almoço com todo mundo em São Francisco do Conde. Vou depois para Maragogipe, chego em Maragogipe, o menino do Oxóssi não virou. Tirei o Oxum, obviamente. Bom, volto então, resolvo me preparar para ir para a Nigéria. Compro passagem, sabe quem vai me acompanhar, tudo certinho. Quando eu resolvo ligar para um grande amigo meu, que era um grande sacerdote, um grande intelectual, acadêmico também, que era o José Flávio Pessoa de Barro, né, filho de Nitinha, também do Shoguian, como eu, e digo para ele, José Flávio, eu estou indo para a Nigéria iniciar em fase aqui. Então ele falou, olha, Ivani, cuidado, não vai não, porque tem cara que é muito enrolão. Ele era muito sério e sabia que ele estava fazendo para me proteger. Então eu recuei, aí liguei para a pessoa que tinha comprado a passagem, que eu tinha mandado comprar, a gente viaja, eu não vou viajar mais, pode cancelar. Nisso, quando entra na minha sala, essa minha filha de Santos de Iemanjá, filha da Marilene. Eu digo para ela assim, liga para ela. Eu liguei e falei, Marilene, você podia fazer um lanche comigo, preciso conversar com você e tal, e eu bufando de raiva. E eu comecei a cuspir fogo, reclamando que não ia, que não sei o quê, não sei o quê. No final de tudo, quando eu acabei de bravejar, ela disse para mim o seguinte, escuta o que eu vou lhe dizer. Se você tivesse nascido na Nigéria, entre os 7 e 8 anos de idade, você seria retirado da sua família, você não ia viver na família. E você só voltaria na família na fase adulta. E para você partir, todos tinham que estar presentes e tinha que ser na presença do seu pai. Parece que você acabou de fazer um almoço, ela sabia, com todo mundo da sua família e com seu pai presente. Então ela me diz, vai, Ivani, com você vai ser diferente. Você vai buscar uma coisa que o ancestre seu deixou para você, só você pode trazer. Vai ser tudo diferente do que aconteceu com muita gente até agora. O senhor já estava com 40 e quantos anos? Não, já estava com 46. Tem 14 anos, fazer 15 anos, eu estou com 66. Aí ela vira e diz para mim isso. Aí nisso, eu ligo pro Dai, o Dai vem até ela e ela começa, Dai, você vai levar o Ivani aonde? Ele diz, em Bumoxó. Diga pro Ivani o que é o Bumoxó. O Bumoxó é uma cidade, inclusive, tradicional, inclusive, né, de Faro, Nigéria, interior, aonde Ogum reconstruiu sua vida, né? Depois da briga com o Xangô, que sai e tal, uma cidade de guerreiros. Aí falou assim, você já faz tudo isso, na verdade. Então, naquela madrugada, eu tive um sonho que o meu Lua estava na minha frente e dizia assim, fura o chão e bebe água. Então, eu abria o chão, saiu uma água limpinha, eu bebia. Esse foi o motivo que eu fui iniciado para Ifá. Ou seja, aquele homem pequeno, que mais de 40 anos atrás, que apareceu todo pintadinho de branco, era o Orumilá, que ela achou que era o Xumerim. Então, o destino se cumpriu mesmo quase 40 anos depois. Esse é o motivo da minha vida espiritual religiosa e do meu ancestro. Eu tive que contar essa história toda para você compreender. Eu não fui para Ifá porque é só poder, o que eu quero aparecer, quero ser mais do que todo mundo. Não é isto. Eu fui conduzido.
É diferente. Mas quando a gente já entende que, né, que quando tem a missão, quando está na sina, vamos dizer assim, como diriam os mais antigos, está no destino, é a herança, tem o tempo, tem a hora certa e a coisa vai acontecer, não é uma coisa que a gente escolhe, né? Nós somos escolhidos e já está ali no destino, né? Essa que é o detalhe. É que o pessoal diz, você é escolhido, então não é você que escolheu. Não é? É. Isso, E às aí, vezes, na vaidade brasileira de alguns sacerdotes, ficou muito irritado, né? Porque as pessoas não sim, gostam de ouvir isso, mas na minha trajetória, estou falando da minha trajetória. A de outros é, pode ser diferente também, com outros caminhos, que também é. não é a menor importância do que for o meu, mas o meu foi esse, estou relatando o meu. Porque nessa semana eu tenho conversado com vários sacerdotes e a gente percebe isso, é a essência, né? Ele traz na essência, ele traz na sua raiz e tá com ele. Nasceu com essa missão e aí não adianta fugir, é o tempo. Agora, dentro disso que a gente está falando, e aí nessa época eu já era babalaô, já estava caminhando, atendendo e cuidando de várias pessoas, já tinha vários filhos. Esse tempo que o senhor fala da leitura dos búzios, recebeu os búzios lá do Pai Edim, mas não jogava. A gente sente isso em vários líderes, em vários sacerdotes que têm a missão de verdade, E esse quer fugir dela, receio, né? quer Esse fugir dela. é que aí eu não sei se o senhor vai me entender, mas é o receio de começar, demora, e ele está ali servindo, trabalhando. Esse receio, o senhor entende hoje, com toda a sabedoria, é o preparo ou é o cuidado, é o zelo, é a cautela? Bom, primeiro, eu sempre fui um grande militante, todo mundo sabe. E não falava com pessoas mais velhas, né? Embora um grande militante, né? Porque o Edinho tinha aquela coisa dos baianos antigos, né? Olha lá, hein? Se você vai botar meu nome na praça, se você fizer alguma coisa, eu vou saber. Era tipo assim, né? Mas não, que eu tocava a minha vida, tinha outras prioridades e achava que não deveria. Mas tanto que quem primeiro vai me orientar no jogo não é nem o Edinho. Ele vai mandar eu jogar. É Nitinha, da Sim. Oxum. Nitinha que vai me dizer, ó, é isso, isso, isso. E segunda questão, que eu acho muito interessante, tudo acontece no seu tempo, por mais que você fuja. Tanto que quando eu sou iniciado em Fá, observa, o meu Odu de Fá é o Odu que fundou a cidade de Oxobô. Aí eu entendo porque que a Nitinha entrou na minha vida, porque que a Marilene entrou na minha vida. É a cidade que fundou, que é a cidade da Oxum. Ele é o Odu que fundou a cidade da Oxum. Tanto que eu tenho que cultuar Ifá e o Oxum junto. Tanto que eu estou aqui no meu quarto de Ifá, os dois estão ali na minha frente. O Xoguian está no outro quarto. Né? Como o Batalá também, depois fui iniciado em Batalá. Que eu sou, na verdade, o Batalá. E sempre fui cauteloso, né? Fazendo as coisas. Até hoje, eu não sou muito de exemplo, pouca gente sabe que eu jogo. Sim. Eu não sou de fazer Agora todo mundo está sabendo. Não, muita gente agora já até sabe, mas, exemplo, eu só atendo quem é recomendado. As pessoas conhecem muito meu lado quanto à intolerância religiosa, meu lado acadêmico, A né? militância do senhor, né? Militância e tal. Eu estou ligado a muita coisa na própria Nigéria, na África, agora mesmo um instituto que vai tratar desses temas, eu sou responsável no Brasil, mas eu não gosto. Eu sempre acredito que o que tiver que ser, vai ser. Sim. Então, os desafios que aparecem para mim, e é muito interessante que o meu Odu diz, né? O seu caminho é a religião e a política. O sacerdócio que o senhor exerce está muito ligado às bandeiras que o senhor defende e nessa militância, com esses atos políticos e toda essa, né, quando está instruindo, ensinando, educando, é o sacerdote atuando, né? Meu Odu diz isso, meu Odu diz que eu faria uma coisa que é unir todo mundo. A caminhada vai nascer depois. Não foi uma caminhada que eu politicamente achei, racionalmente, tinha que ser feita. Não é, não. O É. meu encontro com o Papa é outra história comprida, as pessoas não entendem. Nós estamos numa semana política, uma semana decisiva aí para as nações brasileiras e a importância da religião política está ligado e tá interligada à ciência, né? As pessoas querem separar e muitos religiosos, muitos dirigentes separam. Como o senhor vê tudo isso? A política, a religião, a ciência? Primeiro que a política contemporânea, o Estado moderno, foi criado por uma razão religiosa. Foram os reformados que fizeram esse Estado moderno, todos esquecem.
por mais que tiveram materialista e tal, mas foram eles. O Estado moderno, a noção de democracia, de tolerância, de convivência mútua, era uma questão dos cristãos. Construir um espaço onde eles poderiam. E nós fomos excluídos. Ou seja, os idiomas africanos e os asiáticos excluídos desse processo. Eu dou um curso para o mestrado e para o doutorado sobre História Social da Intolerância Religiosa, eu mostro isso, inclusive nos textos que todo mundo se consagrou, inclusive no dinário do direito. O direito que são as normas criadas para essa convivência, ou não, ou de dominação, como algum queira ler assim. Mas o Hegel fala sobre isso, o Kant, né? Para eles nós não éramos humanos. Então nós somos perseguidos porque nós somos ligados a uma cultura de um grupo que não é considerado humano. Não é primitivo na cabeça dos caras, né? Só que se você olhar as práticas primeiras daquilo que deu base para o cristianismo é uma invenção depois, né? Estou dizendo porque o Cristo era hebreu, né? Os hebreus, as práticas são as mesmas. Era consulta ao oráculo, era fazer a oferenda, e Deus era a força da natureza. Ele nunca apareceu na figura de ser humano para ninguém. Isso é depois do Novo Testamento. Então as pessoas não entendem isso. Ok? Então, a minha prática, o meu carinho com as pessoas, quando eu falo que você tem experiências religiosas e cada um tem sua experiência, não tem uma melhor do que a outra, eu costumo dizer assim, meu filho, exemplo, eu sou iniciado no candomblé tradicional, exemplo, só virava no Oxoguian e no Herê, e só. Já tem gente que vira no Orixá e no Juntó, tem gente que recebe o catiço, e aí? Eu não estou aqui para julgar se é certo ou errado. Se é o seu caminho, se te dá caminho, abre os seus caminhos, foi o que eu vou dizer que não. Eu tenho filhos de santo que eu cuido, pessoas que eu cuido, que é a parte de São de Umbanda. Cabe a mim cuidar daquilo que eu tenho que cuidar e as pessoas buscarem outros conhecimentos, outras experiências, onde elas têm que ter. Não tem um caminho único que você possa dizer. Né? Por mais que eu siga de uma forma, ainda mais agora para Ifá até tem uma rigidez maior, não cabe a mim dizer que, para mim, é o caminho. Como meus dois filhos mais velhos são iniciados em Ifá na Nigéria também, né? Eu tenho mais pessoas que eu já iniciei lá, né? Muito grande, está sendo até feito um documentário sobre isso, mas não cabe a mim dizer que a sua prática ela não é importante, né? Para você e para outras pessoas, né? Que se encontram nesse caminho. Então, eu acho que muito erro as pessoas querem tudo apontar o erro. É igual você vai procurar um sacerdote, mas ele quer meter o pau no outro, né? Dizer que o outro fez tudo de errado, né? Para Ifá, você não pode falar mal da prática do outro. Respeitar a ideologia, respeitar a essência, né? Respeitar o conteúdo, a intenção que traz por trás do trabalho, do ritual, né? E está tudo interligado. A gente está numa semana da Umbanda, dia 15 de novembro é uma data especial para nós umbandistas. Eu desejo e quis ter essa conversa com o senhor, porque acredito ser uma referência, haja vista a tua militância, justamente assim, o quanto o senhor vai à frente, é uma bandeira que é toda nossa, né? Se nós não fizermos isso, fica difícil para todo mundo. E essa semana é uma semana que a gente intitula a Semana da Umbanda, lá de Zélio de Moraes, né? Como que o senhor vê esse 15 de novembro? Na verdade, vocês têm que entender que a Umbanda já existia antes do Zélio de Moraes. Agora mesmo participei de uma banca de doutorado e que fala isso, que já em 1840, nos documentos da polícia de Vassouras, falava da Umbanda, né? Que era a reunião, era a prática que tinha, e o instrumento, né? Agora, Zélio de Moraes, ele faz uma nova inauguração de uma nova prática de Umbanda, porque ele vai para um centro kardecista, ele percebe a crítica que se tinha, que não se baixava espírito ali de negros nem de indígena, né? E a partir da manifestação que ele tem, diz que é o caboclo da Sá de Cruzilhada, né? Então é um marco nesse sentido, né? Que você trouxe para dentro da história da prática de kardecista, né? Um grupo que no fundo até para os escritos de Kardec era contra. O Kardec tem escritos dele que são extremamente racistas, afinal de contas é século XVIII, né? XIX, que ele vai escrever a sua obra dentro dessa esfera desse pensamento de que a África não era humanidade, já que era uma coisa, não é nem religião que ele chama, é um estudo científico que ele fez, na verdade, né? Zélio inaugura isso. E mais do que isso, ele inaugura a possibilidade de entrada de nova camada social nessa prática espiritual e aí que chama de Umbanda. Né? Porque a Umbanda vem das macumba carioca, dos zunguns, né? Tem outros nomes, é feito anteriormente. Né? Vários... Que está tudo interligado aí, se a gente for pensar no espiritual, porque imagina, um jovem de 18, 19 anos, dentro de um terreiro, uma pessoa que está ali
sendo tido como um louco, aparentemente. Não, Né? recebeu o espírito, na verdade. Ele não tem consciência, né? Mas É o é a transe, interligação. É a interligação onde tem que estar, onde eu vejo assim, a ligação da religião, a política, a ciência, onde a gente tem que estar ligando, porque está tudo interligado no plano espiritual, uma né? atitude importante naquele período, inclusive no início do século XX, em plena eugenia. Então tem que entender isso, onde o culto, na verdade, o candomblé já estava sendo perseguido desde o século XIX. Sim. E essa prática da Umbanda popular também, mas a dele também vai ser perseguida, entendeu? Ou seja, essa prática vai ser também perseguida. Eu falo sobre isso na minha tese de doutorado. Então, tem que entender isso, né? A gente não pode pegar e criar uma separação maior do que ela é. A sua tese de doutorado... Marchar não é história comparada. Marchar não é caminhar. É uma comparação que eu faço da Marcha para Jesus com a nossa caminhada pela liberdade religiosa, que é feita em Copacabana, já há 14 anos. É importante o Zélio, sim. É importante que a camada de classe média branca entrou nessa prática. Né? Você tem uma camada interessante de formadores de opinião, né, que são bandistas. Agora, nessa vertente do Zélio. Agora, tem também a do Mate Silva, né? Tem a outra que é justamente a orientalista. Então, tem uma série. Eu vi uma tese de um companheiro que defendeu lá no programa que eu estou, sobre Mate Silva, muito interessante. Então, tem várias práticas. Tem essa mesmo que eu trato aqui, a do Tata Tancredo, que era do Molocô, e aí fazia uma crítica, africanizar a Umbanda, queria fazer uma Umbanda mais adocicada, tirar a questão das oferendas, né, né? Tem todo um debate aí. Mas, independente do debate, o que nos interessa é todos nós somos perseguidos da mesma forma pela sociedade brasileira. Essa que é a questão central. Sim. Não adianta se você bate palma, entendeu? Ou se o outro só dá flor, ou se o outro mata o cabrito, entendeu? Quando que veio essa coisa, vamos levantar essa bandeira, porque a gente está sempre no cotidiano correndo atrás de sofrendo alguma intolerância de alguma maneira, né? Isso vem, sim, de uma família de raiz, um baiano, de uma cultura, traz isso na sua cultura, mas essa coisa de militarismo, de determinação, ousadia, traz uma missão grande, né? Sendo filho de um Obatalá, mas quando que deu estalar, o sininho tocou, falou, poxa, eu preciso marchar. Não, ele já me colocou nisso antes, porque quando eu criei a Associação dos Alunos da FUNABEM, começa a lutar contra grupo de extermínio, e é nesse período que eu vou lutar contra o extermínio que eu entro no movimento negro brasileiro, que o Togo me leva para o movimento negro brasileiro. Né? Tá. Tudo acalhou. Então, quando eu sou iniciado nesse contexto já. Eu sempre achei que eu fui muito protegido, porque do jeito que eu já enfrentei tantas coisas, né, que às vezes você nem pensa, já era para ter, não chegaria os meus 66 anos que eu tenho hoje. Hoje, eu sou com 66 anos, sou membro de várias associações, recebeu títulos internacional, é um doutor. Quando que o jovem chegou, quando foi o primeiro ato, o senhor sente assim, poxa, agora eu estou aqui defendendo essa bandeira, essa intolerância? Eu acho que é a Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM. Eu fui levado a criar. Tá. Eu acho que muita coisa na minha vida eu fui levado, entendeu? Quando eu fui ver, eu já estava dentro. Eu digo até algumas encrencas que eu comprei, se eu fosse raciocinar, até pelos meus filhos, eu não iria. Quando você deve ficar muito cuidadoso. Mas a minha vida toda sempre foi assim. Ou seja, eu sempre fui levado a cumprir esse papel de organização do movimento negro, das agendas do movimento negro contemporâneo hoje, tem muita contribuição, várias organizações ajudei a fundar também, fizemos muita coisa, muitas brigas também já tiveram. E naquela época, quem que eram as figuras que te inspirava, que inspirava o senhor? Foi um professor chamado, primeiro, Luiz Gonzaga Pires, foi meu professor de música, né? Um pai que eu não tive, né? Foi um homem que ele foi assessor do João Goulart, e ele acabou na FUNABEM justamente com perseguição política, e ele dizia para mim já de início que eu tinha que estudar porque a cor não ajudava, era assim que ele entendia. Né? Ele dizia que era um homem do Ogum e dava doce de corno Damião. Isso muito antes de eu ser iniciado, isso na minha adolescência. Ele me inspirou muito. Depois, na questão racial, quem vai me inspirar é o Togo Yoruba, né? Que já faleceu, que era um grande companheiro, estava fazendo até o doutorado lá, no mesmo programa que eu estou, mas morreu antes, né? Mas também que era um militante, né? Tinha lutado contra a ditadura. Eu também, juntamente com o Pires, aprendi a lutar pela democracia, pela liberdade,
né? Enfrentamos a ditadura em todo esse período, sempre foi uma pessoa ligada a esse campo, né? É o lugar que me colocaram, porque eu tinha tudo para não estar aqui, eu tinha tudo para ter um outro caminho, né? Aquilo que foi dito pela mãe Dulce, né? Se não fosse um grande ancestre que te acompanha, você seria um grande marginal. Então foi o meu ancestre, né? Até hoje. Eu acho que até hoje ele me guia muito, ele me protege muito, me puxa a orelha quando tem que puxar, me chama a atenção. Vocês acham que ancestro é uma coisa que você fala? Não, né? É vida. A internet nos permite ir para lugares que a gente não imagina. O senhor sabe muito bem disso. Aquela pessoa que está nos vendo pela primeira vez, que nunca teve a oportunidade de ouvir um babalaô, como que é essa coisa de conversar com esse ancestro? Eu converso com ele toda vez que ou ele vai aparecer no meu olhedar, vai me mostrar no meu olhedar, ou tem um assentamento dele, né? Esquece que o seu ancestro primeiro, se seu pai está morto, ele é seu primeiro ancestro, ele é a ligação com o seu ancestro. Por que nessa cultura você tem o respeito ao mais velho? Que é o que está mais perto do ancestro, dos ancestrais. Sim. Seu ancestro não é o fulano, não. Seu ancestro é seu pai, sua mãe, se estiver vivo, não é ele, é os seus avós, se estiver morto, né? Ou os bisavós. Esses são os seus ancestros. A linhagem é justamente essa, as pessoas não entendem. Exemplo, na Nigéria, quando o pai morre, ele já é idoso e tal, eles não enterram no cemitério, é dentro de casa. Porque é lá que você vira e mexe, quando você está saindo frito, vai lá e conversa com ele. Pega um obi, né? Se eu quiser falar com o meu ancestro, eu pego um obi, converso com o obi, falo com ele no obi e ele me responde. Muitas culturas indígenas também, né? Acontece isso. E isso é muito forte, né? O quanto eu respeito ao pai, mãe, né? O mentor da nossa casa, ele fala muito a linha familiar, né? O cartesianismo que tirou isso. O cristianismo é cartesiano, entendeu? Então, ele, obviamente, tirou essa questão da ancestralidade. O que nos difere do cristianismo? A ancestralidade e as oferendas, né? E o oráculo, né? Virou livro, né? O mentor de nossa casa, ele fala muito isso. É preciso que você respeite pai e mãe antes de qualquer situação. O respeito de papai e mamãe. Né? O senhor recebeu um prêmio internacional de religiões, né? O que representou para o senhor isso, ou para a religião? Esse é o prêmio. É um prêmio nosso. Né? Levanta ele um pouquinho para a gente, para todo mundo ver. Ele não é um prêmio individual, né? Ele é um prêmio pela liberdade religiosa, dado pelo Departamento de Estado americano, né? Eu acho que, para nós, que sofremos muita perseguição, num cenário de um governo conservador no Brasil e um governo conservador nos Estados Unidos, né, que eu acredito que vai ser derrotado agora lá. Tanto que eu pensei como militante progressista em não ir receber. Mas o pessoal disse, não, você tem que ir, porque eles estão reconhecendo o seu trabalho, e por religiosos, mas ficando para o movimento negro, é importante ter um negro religioso contemplado num prêmio internacional, não é um prêmio qualquer. Né? É um prêmio que é o Departamento de Estado, a nação mais poderosa do mundo. O Departamento de Estado é diferente do governo, as pessoas não entendem isso, né? Eles fazem uma política de Estado. E aí foi assim que eu fui, e o pessoal entendeu, muita gente se sentiu... Compreendeu. A gente ficaria horas falando com o senhor, é riquíssima conversa, e é um historiador, né? Também, né? A gente tem muito a aprender, mas eu queria que o senhor desse, dentro das mensagens, as pessoas buscam sempre uma referência, e isso realmente é uma referência para a gente crescer e se desenvolver espiritualmente, buscar esse caminhar. Se eu tivesse que mandar uma mensagem para esse jovem lá com 23 anos, 25 anos, né? Quando estava tendo essa primeira conexão, esse primeiro contato, qual mensagem o senhor mandaria para ele hoje? Primeiro, eu diria que eles têm que perseguir os sonhos deles, né? Todo mundo tem seu sonho, tem que ir atrás do seu sonho. Mas não esquecer que o fundamental é ser conduzido e não conduzir. E ouvir os mais velhos. Eu não tive quem me dissesse isso naquela época, mas eu tive quem me conduziu. Então, é inegável que chegaram uma pessoa que nasceu nas condições que eu nasci, numa favela, filho de uma prostituta que foi assassinada pela polícia, né? Que teve um pai que não foi responsável, né? Que teve que fugir, teve um padrasto que foi preso, que eu fui tirado da prisão. Observa o cenário que estava construído, né? Para chegar onde eu cheguei e ser um doutor, né? E uma coisa que eu não te falei, na minha tese de doutorado eu dedico isso, né?
porque eu dedico o seguinte, eu dedico uma prostituta da Praça 11, que ela, aos domingos, vestia o filho dela bonitinho, quando ele tinha 6, 7 anos de idade, trazia ali no meio das prostitutas, e encontrava com essa amiga dela, que eu vim encontrar anos depois, até que me conta parte das histórias, assim, da Bahia, esse é o meu bebê. Aí a da Bahia dizia para ela assim, ele é esperto, inteligente, ela então dizia para ele vai ser doutor. E o filho dela hoje é doutor. Um prólogo e faço uma dedicatória a ela. E assim eu faço a todos aqueles que estão marginalizados na sociedade, que são tão oprimidos na sociedade, estão tratados de forma tão desrespeitosa, que podem chegar. Né? Eu não conto essa história como aquele que venceu na vida, como uma história de vitória individual. Isso não tem nenhum sentido. Por isso que eu luto por direitos humanos, por isso que eu luto por liberdade, contra a discriminação. Né? Só tem sentido se for uma luta coletiva. Né? O que eu fico feliz é que eu consegui, exemplo, hoje tem mais negro na universidade pela luta de cota que eu lutei, pela lei da admissão, uma série de conquistas que nós tivemos na sociedade, eu participei de todas elas. Né? Eu podia olhar do ponto de vista individual, né? Ser um exemplo de individual. Isso não funciona, nem para os meus filhos. Eu não gosto disso. Tem essa bênção espiritual, tem esse amparo espiritual, acho que a fé por trás de tudo isso, mas tem uma fé... De luta. Eu acho que você tem que ser sacerdote, tem que ser líder de uma casa religiosa, mas tem que estar preocupado se os seus vizinhos, se seus filhos estão bem. Aqueles que te seguem, né? Você está desempregado, né? Como é que você não vai combater o desemprego? Se ele mora numa comunidade, a polícia vai lá e a bala acaba pegando todo mundo, como é que você não vai se envolver? Não, eu acho que nossos sacerdotes estão uma visão extremamente errada, quando diz que isso não tem a ver comigo. Se eu tiver que deixar um exemplo, né, um legado, que seja na luta por direitos. Né? E a afirmação. Eu tinha tudo para não assinar Babalaô como doutor, que é a universidade, quando eu fui defender, todo mundo queria que eu tirasse o Babalaô da frente. Não, tira, que a sociedade tem preconceito com relação a essa religião. Eu digo, não, eu tenho que afirmar. Então, se eu uso Babalaô, não é para me diferenciar, achar que eu sou melhor do que ninguém. É para mostrar às pessoas que elas têm que respeitar. Porque a sociedade, ela discrimina a religião de matriz africana e discrimina o negro. Agora, o doutor, ele é obrigado a respeitar. Eu sou doutor pela UFRJ. Sou pós-doutor, na verdade, pela UFRJ. Isso não é uma coisa qualquer. Né? Fazer uma trajetória desde o lugar que você saiu, que você nasceu, chegar nesse lugar. Tem mais história, né? Então, eu só faço o Babalaô, doutor Babalaô, por isso. É mostrar que no nosso campo religioso, eu sou o único que me coloca. Tem outros também, o Sidney aí em São Paulo, tem muita gente importante, o Ed, o doutor Ed Silva, que é um grande parceiro, tem muita gente, né? Na Cota Solia, que é jornalista. Né? A gente tem que mostrar para as pessoas que nós não somos uma religião como eles pensam. Nós temos sabedoria e temos também instrução. E sabemos lidar com o código que a sociedade colocou para lidar. É isso que eu diria para os mais jovens. E respeitamos o direito do ser humano, né? Não é do religioso em si, né? Do ser humano. Né? Eu digo para os mais jovens isso, é ter dignidade, mas ter respeito. Né? Às vezes o jovem acha que descobriu a pólvora, né? Ele vai fazer transformação no mundo. A banda não toca assim. Ele vai construir com muita força para que podemos chegar lá. Tenho visto muita gente da Umbanda e do Candomblé hoje, nas lives, tem várias, né? E todo mundo se surpreende que todo mundo que me convida eu participo. Né? As pessoas acham que não vai ter, é inacessível a minha agenda. Quem entra em contato, dá um jeito, organiza, vamos lá. Porque eu sou uma figura pública, não é porque eu sou o mais interessante. Só tem sentido se você ser generoso também com os outros, porque é uma coisa que já a gente está falando o tempo todo. Vem na essência, vem na tua pureza de alma, vem no coração. Aí é a coisa de pai. Aí já é o pai falando, não é o doutor, aí é o pai sacerdote, né? Que quer abraçar e cuidar. Aí é mamãe Oxum, é todo mundo por trás ajudando. Agora a gente está num processo de pandemia e todo mundo se reestruturou, tem que se readequar. A gente está fazendo um monte de situações diferentes do que fazia antes, né? Como que o senhor está? Como que o senhor visualiza isso? Como que o senhor vê esperança? O senhor imagina tendo aí uma vacina próxima, logo para a gente? Nada acontece à toa. E nós sabemos, né? Nós somos, na verdade, nós reverenciamos o quê? As forças da natureza. Os que saiu são da natureza. E está fazendo o mundo repensar.
os poderosos, né? O povo, só que a ganância para ganhar dinheiro com a economia, né? Não pensar no ser humano, na vida do outro, né? Vamos vendo tudo isso aí acontecer. Mas eu tenho esperança de que, com certeza, o Baluaê vai nos cobrir, né? O Xum vai nos dar alento, Iemanjá nos acalmar, o Xalá vai nos dar a vitória, e Ogum vai, com certeza, nos fazer triunfar sobre essa doença. Agora, tem que aprender o que está sendo dito, na verdade. Mais do que, não adianta sair mais arrogante, né? E egoísta, como muita gente está sendo, num momento como esse. Claro que a ciência tem o seu papel, afinal de contas, a ciência também é um dom divino. Né? Então, os religiosos têm que entender isso também. Ele não é mais importante do que o cientista, ou o cientista é mais importante do que o religioso. Isso é bobagem. Né? Isso é uma visão cartesiana que ele acabou colocando num canto. Você tem um conjunto de obra aí, que de fato o Criador os inspire a construir um caminho de segurança para todos nós. E aí a vacina é um ponto importante. E eu acredito nisso, né? Enquanto a vacina não vem, nós temos que ser responsáveis com a vida do outro e dos nossos mais velhos. Então, se resguarde sim quem puder, use máscara, use distanciamento. Depois não vai dizer que o orixá não te segurou, né? Porque ele te dá o conselho. Você não segue, você acha que você é herói, então aí. Porque Uma mensagem final do Babalaô, né? Ivani dos Santos, e para todos os nossos irmãos umbandistas nessa semana da Umbanda. Todos umbandistas, o importante para a dona aqui é um belo dia, é uma bela data, né? Para esse segmento da Umbanda, que é muito importante para todos nós. A Umbanda é a maioria do que o Candomblé, inclusive, as pessoas não sabem isso aqui no Rio, isso é muito, muito comum, mas que nós temos que estar unidos. Todo mundo junto, né? Temos que estar juntos. Eu acho que ninguém é superior a ninguém. E nesse momento, se nós não nos dermos as mãos e caminharmos juntos, nenhum de nós vai sobreviver para contar a história. Ou vai ser convertido ou vai ser destruído, porque é assim que eles estão pensando em fazer. Então, aproveitar, assim como o Zélio inaugurou uma nova forma de Umbanda, incorporando os marginalizados como espírito, e foi isso que ele fez, né? Sim. O caboclo e o preto velho, o espírito do negro, que nós usamos a nossa força para lutar nos direitos dessas populações que ainda precisam muito da nossa força para que eles sejam tratados com dignidade na sociedade brasileira. Esse momento mostra isso, né? Os indígenas estão sendo respeitados, os negros estão sendo desrespeitados. Então, se inspire em Zélio. Né? Mas não é só receber o espírito, mas fazer com que aqueles que estão aqui presentes tenham seus direitos respeitados, né? À educação, à saúde, à habitação, ao trabalho, e que vivam de forma digna. Que assim seja. Muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade, pela aula, pelo aprendizado. A gente pede aí que o Batalá continue inspirando o senhor cada vez mais, trazendo muita luz, saúde, né? Para continuar nos iluminando e continuar aí com essa bandeira cada vez mais fazendo bem, fazendo a caridade ao seu semelhante. Para todos nós. Foi um grande abraço. abraço. Obrigado pela convocação. Não é convite, é convocação. Foi isso. Que bom, né? A gente fica embebecido, escutando, e é sempre assim. Você que não inscreveu no canal ainda, se inscreva, adicione aí o sininho, toda semana você vai receber uma mensagem, é sempre uma conversa agradável, é sempre um aprendizado. Até um dia desse. Arara.